Aí eu tive que tirar a roupa, eu e Gisele, lado a lado, de lingerie, provando para eu provar para ela que não, realmente o sutiã estava vestindo bem. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Extremos, podcast no qual a gente vai nas extremidades da vida de gestores de alta performance. Meu nome é Alfredo Soares, sou cofundador do Gestão 4.0, mentor, sócio da Vetex, loja integrada e um empreendedor apaixonado por vendas. E ao meu lado, meu fiel escudeiro, meu sócio, ele que por muito tempo foi locutor de rádio do interior e modelo de pet shop, com vocês, Bruno Nardon. Fala pessoal, cada episódio uma apresentação nova, é isso que eu quero, que continue assim, tá bom? Eu queria reforçar nesse episódio a textura do seu casaco novo da Patagônia, maravilhoso. É isso aí pessoal, sócio é assim, você tem que amar e aguentar. Olha só, não esquece de seguir o nosso podcast no Spotify, e já tá lá pra vocês, tem toda a primeira temporada, estamos agora fazendo a segunda temporada dele, então não esquece de ir lá, ouvir os podcasts, deixar seu comentário, compartilhar nas redes sociais e também deixar o teu like aqui no vídeo, já logo de cara, logo de começo, mesmo sem saber se é bom ou não, deixa o teu like, deixa o teu comentário, já compartilha, marca a gente lá, porque hoje o podcast tá especial. Tá sensacional. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. Já apresenta ou não? Cara, as pessoas chegam pra mim normalmente e falam assim, cara, porra, só de olhar teu Instagram eu fico cansado, pô, tu tá sempre aqui, ali, lá. E aí eu comecei a seguir ela e aí eu vi o que as pessoas falam de mim. Que hora é reunião de conselho, hora é reunião, hora é visita na loja, hora é podcast, hora é Shark Tank. Hora é viagem. Uma coisa de louco, viagem. Desfile de moda. Tem que ter também, né? Estamos recebendo hoje aqui, nesse episódio da segunda temporada dos Extremos, ela que é cofundadora, né? Não, meu pai foi o fundador, eu sou segunda geração. Segunda geração, olha aí, o dia de negócios familiares aqui. Exato. Sandra Chayo, da Hope. Ela que é sócia e sucessora e diretora no Grupo Hope. Prazer tê-la aqui com a gente hoje. Prazer é meu, gente. Eu posso falar, antes de você falar, posso contar, já que a gente está falando de extremos, posso contar um momento extremo do Alfredo? Conta, por favor, essa eu quero ouvir. O feitiço contra o feiticeiro. Agora é a hora da verdade. Hora de ir no banheiro, galera. Imagina o Alfredo em Nova York, mês passado. E eu tive a proeza de fazer ele cometer um extremo, de levar ele jantar num restaurante vegano. E o melhor é que ele me prometeu que ele não foi comer hambúrguer depois. É verdade. O Thales comeu pizza. Ele foi depois? O Thales comeu pizza. Eu não, porque realmente ela levou num lugar que é muito bom. Não parece. Era bom, né? Vi um sushi que parecia salmão e era beterraba. Melancia. Era melancia. Uma loucura aquilo ali. Não dava pra entender o que estava acontecendo. Te confundiu a cabeça? Não, a você textura falou, cara... igual. Eu saí de lá meio falando, vou ser vegano. Foi um momento extremo. Imagina o Alfredo num restaurante vegano em Nova York. Tipo, você tem lá melhores opções. E né? Aquele jantar de final de tarde, assim, aquele que tu não consegue nem almoçar muito. Ou seja, era aquele momento de comer. Estava com fome. Não. Te saciou. E a Sandra sabe pedir, rapaz. É. A gente provou quase todo o cardápio. O cardápio inteiro. E Sandra, foi um stand-up comedy ele comentando sobre as comidas ou não? Como é que foi? Foi muito engraçado. Foi uma experiência realmente extrema. Você tem o Alfredo num restaurante vegano. Muito bom. Ai, maravilhoso. Galera, quem não conhece, a Hope é uma líder também nesse mercado de moda brasileira. Cadê aí, Nardon? Vamos contar os spoilers dos dados. Não, deixa ela contar os spoilers. Deixa ela contar. Por favor, conta um pouquinho pra gente. Eu tenho uma informação que agora eu sei. Conta. São 237 lojas que vestem essas mulheres pelo Brasil de forma mais sexy, mais bonita, mais... Porra! É disso que eu tô falando. É isso aí. Muito bom. E vamos ter 1000 lojas, hein? Já tô adiantando um número aqui para vocês que vai acontecer. A gente está com um projeto bem ambicioso. Olha aí o futuro declarado aqui ao vivo, hein? Depois vocês me cobrem. A gente quer realmente conquistar o guarda-roupa
da mulher brasileira. E agora dos homens também. Vocês receberam um presentinho aí, que você viu que em 56 anos de história, a primeira vez que a Hope entra na moda íntima masculina. Maravilhoso. Eu me sinto lisonjeado porque eu participei desse métier. Ah, é? Conta aí. Da decisão. Eu participei, eu fui chamado pelo Thales, que é do conselho da Hope, e aí eu fui falar sobre minha visão de varejo, etc. E aí falando lá, o time dela muito, muito pra frente, assim, a galera com a mentalidade muito de startup, de criação, de inovação, cultura muito legal. E aí a gente começou a trocar umas ideias, fazer umas perguntas, etc e tal. E eu falei assim, cara, eu acho que, porra, não faz sentido nenhum hoje vocês não se posicionarem na marca de roupa masculina. Porque, pô, qual é a Calvin, né? Tipo, qual é a marca ali do homem brasileiro tal, com qualidade e tal. E, pô, isso cada vez tá mais. E aí, conversando disso, eu falei do boom do uso de roupa preta, das DNVBs de roupa preta, etc e tal. E aí, um dos diretores dela, eu lembro, fez assim, tá vendo? Tipo, já era um tema. Mas você sabe negócio. Agora, pô, 56 anos de história, a decisão vir depois da minha conversa, eu quero 0,1% dessa porra. Uma grande influência. Não, e a ideia justamente foi tudo que a gente oferece para a mulher brasileira há 56 anos, né, de conforto, qualidade, todos os nossos valores, o nosso propósito de trazer essa coisa da verdade, né, que vem de dentro. Tudo que é verdadeiro vem de dentro para fora. E a roupa íntima, ela tem essa função de aumentar a nossa autoestima, deixar a gente mais confiante, mais seguro, mais poderosa. E por que agora só para as mulheres? Por que não para os homens também? Então, nasceu essa ideia E você sabe que quando ela chegou aqui, né, ela trouxe esses presentes pra gente. Eu falei, te conheço. Nossa, você do jeito que já pensou, pô, presente pra minha mulher Dia das Mães, acabou, foi. De Dia das Mães, sensacional, tô muito feliz. Já foi economizar. Não é economizar, mas sensacional, tô feliz, né? Pensou em economizar. Daí ela chegou e falou, olha aqui, vou até mostrar em primeira mão, um dos modelos que ainda não lançou. Ficou sensacional. Saindo do forno. Ainda tem a camiseta, que também tem um toque super gostoso. Essa cueca de algodão. Vou te falar, o logo é um H de homem. Você sabe qual é a estratégia por trás disso? Eu quase fui no banheiro colocar essa cueca agora, eu descobri agora a estratégia. É porque agora a mulher não vai chegar em casa mais com a sacola da Hope e é só coisa pra ela. Agora ela vai comprar 2, 3 cuecas, encher de lingerie e falar assim, aqui amor, comprei cueca pra você. É isso, dá uma disfarçada. A estratégia é essa agora, entendeu? Muito sacola bom. Espiã. Agora, homens, fiquem ligados quando sacola roupa entrar na tua casa e vir 2, 3 cuecas, mexe lá pra ver se tem tanta... A proporção tá parecida, hein? Mas essa que é a ideia. A ideia é a gente empoderar, né, as pessoas a serem as suas melhores versões. Então, tudo a ver aqui com o podcast, Show. Com os extremos, que a gente vai conversar. Sandra, para a gente começar aqui, dá um pouquinho de contexto sobre um pouco da história da marca, sua história também com a empresa, para quem está ouvindo aqui entender mais e a gente começar depois nas perguntas. A Hope foi fundada pelo meu pai, Nissim Hara, em 1966. E tem uma história aí de pioneirismo, de protagonismo no cenário da moda nacional, de empreendedorismo muito forte, né? Meu pai foi um imigrante libanês, chegou aqui com centavos no bolso, sem saber... Na Tijuca, você sabia que ele chegou no Brasil? Tijuca é o lugar, galera, porra. Tijuca é o lugar. Eu ainda vou tatuar as coordenadas da Tijuca. Ele nem sabia que existia Brasil. Para ele, a América era Nova York. Mas ele foi para Nova York, ajudado por um tio, e veio parar no Brasil porque ele tinha que negociar um imóvel na Tijuca. E ele chegou no Rio de Janeiro, se apaixonou, nunca mais quis ir embora. O Brasil é muito parecido com o Líbano, né? No clima, nas pessoas calorosas. E, enfim, ele se apaixonou pelo Brasil, quis ficar, quis construir aqui a vida dele. Depois de vários negócios aí não tão bem sucedidos, ele quebrou algumas vezes, chegou a ter uma empresa de transporte de cargas que fazia a rota Belém-Brasília, porque não tinha estrada na época ainda. Que loucura. E ele comprou um avião, caindo aos pedaços, até que o avião caiu. Extremo assim, mesmo. Típico, bem extrema. A história dele, a história de vocês, é uma história que também é uma história de resiliência, de superação, e é muito a história dele. Eu admiro muito a história de cada um de vocês mesmo, de Thales também. Eu já nasci numa condição muito privilegiada, né? Eu sucedi um negócio, mas eu nunca fui convidada a entrar no negócio. Eu entrei
eu e minhas irmãs entramos para querer ajudar meu pai no momento extremo, no momento difícil que ele estava passando, que foi em 1999. Mas voltando então na história, em 66, depois de 10 anos de Brasil, mais ou menos, ele criou a Hope, com o nome Hope justamente pela esperança de criar um negócio que dê certo, de promover a prosperidade, não só para ele, mas para todo mundo que faz parte aí, dos nossos stakeholders todos. Ele tinha muito essa cabeça de nunca fazer nada sozinho, de sempre ir agregando e fazer assim. Se ele ganhasse, ele queria compartilhar com os outros. Por isso que quando a gente entrou no varejo, foi através do sistema de franquias, porque a gente podia ter feito lojas próprias. Era isso que eu ia te falar, era um negócio de indústria, era um negócio de fabricar roupa. Isso, a gente nasceu numa era onde os grandes negócios se faziam na indústria. Eu acho que nosso grande trunfo assim, foi saber se adaptar ao longo dos anos, porque acho que 90% das empresas no Brasil, familiares, não passam para a segunda geração, infelizmente. E eu acho que o nosso diferencial é justamente esse, de saber ir se adaptando através dos tempos. Então, quando chegou a hora do varejo, a gente soube entrar no varejo. E aí entramos através do sistema de franquias, justamente para fazer com que outros empreendedores pudessem viver do nosso sonho de esperança. E um modelo que deu muito certo. Já no começo dos anos 2000, quando a gente fez todo o reposicionamento da marca Hope, quando eu e minhas irmãs entramos no negócio, e a gente enxergou que a gente precisava mudar e entrar no varejo, a gente optou pelo sistema de franquia justamente por esse motivo da prosperidade para todos que fazem parte, mas também a gente já estava de olho no e-commerce. A gente via que ia ser o futuro e a gente começou a falar de omnichannel numa época que ainda não existia esse termo. A gente, em 2007, estava começando a expansão da rede e a gente lançou em 2006 o nosso e-commerce. E aí, em 2007, com 4, 5 lojas, a gente já falava de poder a cliente comprar no site e retirar na loja, dar prateleira infinita, enfim, já queria integrar os canais físicos e digitais no momento que nem a NRF falava de omnichannel. E essa digitalização foi muito importante porque quando veio a pandemia, não é que a gente tinha que ir atrás, correr atrás da tecnologia, a gente já estava pronto. É cultural, sabe? Essa coisa de se reinventar, de ter cabeça de startup, como você falou, de querer se atualizar, estar sempre na frente e não ficar correndo atrás. Acho que é o grande diferencial que fez a gente chegar onde a gente está. E acho que pela reunião que eu participei lá, pelo Thales junto com o conselho, né, o perfil, é uma empresa que sabe muito buscar ouvir outras perspectivas, saindo ali do vício de varejo da moda, para poder trazer conhecimento para a gestão do negócio de vocês, com a experiência de vocês. Exatamente. Quanto você acha que isso hoje é um ingrediente ali do sucesso da Hope? De, cara, ouvir um cara de tecnologia, ouvir um cara de startup, ouvir um cara do e-commerce, de trazer essas pessoas ali como advisors, como embaixadores. Acho que agora até, não sei se podia falar, mas até agora, nesse novo lançamento, trazer um cara que é um grande comunicador, né? Ou seja, um cara que não vai só tirar foto e vestir o produto, mas o Felipe Tito é um super comunicador. Essa história é muito legal, porque a gente lançando masculino na Hope, um momento histórico para a gente, a nossa ideia não era ter um embaixador para esse momento. Era através dos amigos, que nem vocês, a gente fazia a divulgação e conquistando o mercado também de uma maneira orgânica. Mas quando eu entrei no Shark Tank, eu vi que o Felipe Tito ia ser meu colega Shark. E ele tem essa história também de vir do zero. É o The Rock brasileiro, Felipe Tito. É um self-made man. E eu precisava contar essa história, né? Eu acho que Hope é muito isso, né? Essa coisa do empoderamento, de dentro para fora. E ninguém melhor que ele, tinha tudo a ver a gente contar essa história juntos. Daí a gente chamou o Felipe, ele adorou a ideia. Ele nunca fez campanha de moda íntima masculina, ele nunca fez uma foto de cueca. Então foi um momento histórico pra gente e pra ele também. Legal. E, agora o banner dele vai fazer as mulheres irem pra loja. Eles estão muito bons no marketing. Eles não estão brincando no marketing. Não, e sabe o que foi muito legal? A gente já produziu as fotos, a campanha toda. Ele tem a empatia de estar do outro lado, de ter a visão do empreendedor, porque ele é um self-made man, ele é um empresário
além de ser um garoto propaganda, modelo, ator... Esse é um dos produtos dele, né? É um dos produtos. Mas ele sabe olhar o outro lado também, na visão do empresário, do empreendedor, o que vai dar mais resultado. Então, toda hora ele estava lá dando inputs e vendo o que ele podia fazer para que a gente tivesse um resultado melhor. Sensacional. A gente vê esse movimento acontecendo, acho que o Itaú agora com o Mion tá também ajudando. Acho que não tem mais jeito, assim, a gente vive a era de que quem tá perto da audiência entende mais de criar produto. Não tem mais como você querer criar produto a partir da ideia, do conhecimento. O produto ele já existe, você só tem que conseguir capturar ele ali no comportamento da audiência e poder tangibilizar ele. Então, assim, essas pessoas que estão nessa linha de frente, e, cara, você vê isso com a Anitta, você vê isso com uma série de pessoas. E tem que ser verdadeiro. Tá, a nossa história com a Anitta foi exatamente a mesma coisa. Porque, assim, contratar um embaixador, uma influenciadora para fazer um publi, qualquer um pode fazer, e isso, quando nos gera uma conexão verdadeira, cliente não compra. Tem que contar uma história verdadeira, tem que ter um storytelling por trás, tem que ter uma verdade do embaixador com a marca, porque senão não conecta. Nosso case com a Anitta foi um sucesso porque foi muito orgânico. Sabe a história? Como foi, não? Não. Em 2019, ela foi fazer uma turnê e ela esqueceu de levar a lingerie. Aí ela postou no Instagram, putz, você acredita? Tô aqui na turnê, eu não tenho uma calcinha, um sutiã, uma camisola. Aí a gente mandou para ela 365 peças em caixas assim de presente. Tipo, sacada do marketing, tipo... E aí ela amou, ela postou de uma maneira super orgânica, gente, acabou todos os meus problemas da vida, por um ano eu não vou ter que me preocupar com isso. E ela foi muito esperta, né, porque a gente viu o retorno que ela deu, aí a gente falou, não, como é que a gente não vai contratar ela? Aí a gente contratou ela, e ela foi nossa embaixadora, pegou esse período de pandemia todo, depois ela foi ser conselheira de banco, então ela, agora morando fora, está num outro momento, mas ela deu um retorno assim impressionante para a gente, porque foi realmente um negócio verdadeiro, né? Ela realmente usava as peças, ela tinha essa conexão com a marca, e o consumidor é isso, ele compra a verdade, não é só pagar que leva. Tá aí a frase, o primeiro corte do podcast hoje. O consumidor compra a verdade. Trust, confiança e verdade. Bom, legal. Acho que tem um outro nome que já foi garota propaganda da Hope, que a gente não pode deixar de falar, que foi a Gisele, né? A Gisele Bündchen já foi garota propaganda da Hope. Qual foi esse momento? Como é que foi fazer isso? Gisele também, uma história assim surreal, porque é que vocês são jovens, mas vocês lembram do período do auge da Victoria's Secret, né? Que ela mesma fala que ela fez a Victoria's Secret e a Victoria's Secret fez ela, né? Foram muitos anos onde não imaginava-se um segundo lugar aí no mundo, porque a Victoria's Secret, com aqueles shows, né, que eles faziam os desfiles todo final de ano, que era sabe que era o segundo comercial mais caro dos Estados Unidos, da TV americana. Só perdia para o Super Bowl. Durante o desfile? Durante o desfile. Sensacional. O comercial era o segundo mais caro da TV americana. E ela era a protagonista daquilo tudo, né? Nunca ninguém podia imaginar que um dia ela ia sair da Victoria's Secret. E meu pai falava, um dia ela vai ser nossa. Sério? Naquela época, imagina, pai, você acha? Essa era não vai acabar nunca, né? E tá aí assim, agora tem até um documentário da Abercrombie, não sei se vocês viram que... Comecei a ver, mas não assisti tudo. Mas é o típico caso dessas empresas que não sabem se adaptar ao longo dos anos, sabe? Através dos tempos que eu falei anteriormente. Mas a Victoria's Secret passou pela mesma situação. E no final, a Gisele acabou saindo. E quando ela saiu, obviamente, a gente foi atrás dela. E a gente e todas as empresas de lingerie do mundo. Italianas, chinesas, imagina, do mundo inteiro, todo mundo atrás dela. E ela fechou com a gente. E por que ela fechou com a gente? Porque ela viu essa sinergia de valores. Sou eu e minhas irmãs no negócio, ela trabalha com as irmãs também, são mulheres protagonistas dos seus negócios. A questão de ter fábrica própria, para ela mexeu muito, porque muitos fabricantes que têm mão de obra duvidosa, ela quis conhecer a fábrica. Ela é muito engajada nisso, né? Muito engajada em causas sociais, ambientais. Então, toda uma sinergia de valores aí que fez com que ela escolhesse a Hope
E o resultado foi todas foda. E foi incrível. A gente teve um relacionamento de muitos anos, acho que Quantos 9 anos. 9 anos. Porque, além de ser embaixadora da Hope por 3 anos, a gente criou a marca dela, que era um sonho dela. Que ela falava, poxa, eu fiz uma marca de lingerie. Isso foi em que ano? Foi 2011. Legal. Ela falou, eu fiz uma marca de lingerie mundialmente famosa e tal. Eu quero ter a minha própria marca. Ela me contou isso na primeira diária que a gente fez de foto. Eu falei, então vamos fazer isso acontecer. A gente até então nunca tinha feito um licenciamento. Aí a gente criou a marca para ela. A gente licenciou a marca dela. A gente fez todo o conceito. Entramos com todo o nosso know-how de desenvolvimento de produtos, de produção mesmo, de qualidade. E a força dela de marketing. E a gente era responsável pela distribuição. A gente ficou alguns anos assim, só que ela se envolve muito. Ela não é só uma modelo, ela é muito inteligente. Ela queria saber como era produzir, ela aprovava cada um dos modelos. Nada era lançado se ela não aprovasse. Tem até uma situação engraçada, porque ela tinha acabado de ter a segunda filha e ela estava reclamando de um sutiã que não estava vestindo. Aí eu fui lá no hotel para ver a prova e ela falou, não está vestindo bem e tal. Eu falei, mas você está amamentando, o corpo muda, tal. Aí eu tive que tirar a roupa, eu e Gisele, lado a lado, de lingerie, provando para eu provar para ela que, não, realmente o sutiã estava vestindo bem e que a gente ia levar adiante. Mas é uma situação surreal. Imagina, você, né? Vocês são homens, não vão entender, mas qualquer mulher do lado da Gisele se sente, né? Mas foi uma situação meio surreal. Mas, assim, ela se envolvia muito. Em todas as etapas, ela queria saber relatórios de vendas por vendedora, por loja. Ela se engajava com as vendedoras, ela fazia campanhas motivacionais para as vendedoras. Ela é muito esperta. E foi um sucesso. Chegou a representar 25% da venda das lojas, de algumas lojas. Mas até que teve, não me lembro o ano exato, mas ela deu uma acalmada aí na vida. A vida dela estava muito agitada, ela estava com muitos contratos, principalmente no Brasil. Ela mora nos Estados Unidos e ela estava um pouco cansada dessa vida. Foi quando ela meio que falou que ia se aposentar, né? Ela voltou esse ano, né? Voltou agora. Ela não consegue ficar parada, ela é super Ninguém ativa. consegue, né? Ninguém consegue. Ela tem tanto ainda mas a é que produzir eu acho assim, o Nardon menos, né? Mas eu vivo um pouco disso de ser o produto. Então tem alguns momentos assim que você se questiona, que não tem algo funcionando, que pra funcionar, ou estão usando tua imagem, ou você tem que gravar vídeo, ou você tem que estar presente, ou você tem que não sei o que lá. Então vira uma coisa meio que é igual o pintor, que, cara, não tem jeito. Pra ter quadro, o cara tem que estar bem, o cara tem que acordar bem, o cara tem que querer pintar, e o cara tem que pintar e tem que gostar do que ele tá pintando sem ter meio que sem saber como é que aquilo vai acontecer. Então, o processo, eu acho, de produção para esse tipo de vida, né, de profissão, é bem complicado, assim. Então, acho que é comum, quando você olha historicamente, existe esses ciclos, assim, as pessoas acabam saindo e voltando. O próprio atleta é muito assim também, atleta de alta performance, Tom Brady, agora história igual, Michael Jordan aposentou e voltou, história igual. Então, assim, acaba tendo isso meio que normalmente, ao longo do tempo, não tinha pensado nisso. Nesses esportes que tem uma coisa mais individualista. O futebol, acho que sai um pouco disso, porque o futebol é um pouco diferente, tem todo um time ali, então às vezes o cara só não tá numa temporada boa, mas, porra, ele passa e não faz gol. Mas, pô, o Tom Brady não tem essa opção. Ou ele tá no banco, ou ele tá jogando e tem que acertar. A Gisele também, Michael Jordan é a mesma coisa. No basquete é 40 pontos, o Seixinha lá 30. Não tem muito o que fazer. E voltando aqui pro assunto empresarial, né? A gente calma, antes. Conta. De onde veio essa história de ser vegana? Isso é o extremo, porra. Pior é que é isso mesmo, veio de um momento extremo. Qual foi a última vez que você comeu carne na tua vida? Tu deve saber esse dia. 2013. Tu não sabe o dia? 2013, não lembro o dia. Tinha que fazer um quadro dessa porra. Mas, sabe, todo esse conceito veio de um momento extremo. De um momento muito difícil. Não sei se já querem entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse assunto. Vamos. Eu já tô lá dentro. Eu acho que os momentos difíceis transformam a gente. São os momentos que a gente mais cresce. E, no meu caso, os momentos que mais me colocam à prova. Eu gosto de um desafio, mas eu acho que a gente evolui quando a gente sabe encarar, a gente não se vitimiza, a gente vai atrás e faz acontecer, né? E em 2007 eu tive um problema de saúde.
tive um câncer de tireoide. Nunca contei isso, ó. Exclusivo. Aqui o Adib contou. Aqui é o lugar da exclusividade, hein? Então, eu tive esse problema de saúde que me fez questionar muitas coisas, né? Não foi logo em seguida, me demorou um pouco para cair a ficha, mas eu acho que tudo que a gente passa tem um porquê. A gente tem que se questionar e tem que ver como que a gente pode melhorar para aquilo não voltar a acontecer, por que aquilo aconteceu. E aí eu percebi que, assim, tudo que a gente coloca para dentro, não só alimento, mas pensamentos, o tipo de podcast que a gente ouve, o tipo de pessoas que a gente segue aí nas redes sociais, o que a gente lê, o que a gente escuta, tudo interfere no nosso bem-estar, na nossa vida, no nosso organismo. E comecei a ter essa preocupação, comecei a ler muitos livros que falam sobre saúde, sobre essa integração entre todos os sentidos. E comecei a prestar mais atenção no que eu colocava para dentro. E numa viagem, eu falei, vou fazer essa viagem e vou tentar não comer carne a viagem inteira, nem peixe, nem frango, nenhum animal. E aí eu vi que foi super fácil, me senti muito melhor, muito mais disposta, com muito mais energia. E aí voltei para São Paulo, falei, não, tá fácil, vou continuar, mais 2 semanas. Aí deu um mês, falei, poxa, tô bem melhor, por que eu vou voltar para aquilo que era antes se não estava me fazendo bem? E aí ficou, faz 13 anos, 9 anos. Tem que dar um aniversário de 10 anos fazer um buffet vegano. Vou te levar no restaurante vegano. 10 anos. Qual é o restaurante de São Paulo bom vegano? Tem vários legais, assim, vários gostosos. Tem um da Bela Gil novo, que chama Camélia Ododó, que é muito gostoso, na Vila Madalena. Tem um outro que eu gosto muito, que chama Purana, em Pinheiros. Tem o Piccoli, também, que é tipo uma cantina italiana, que nem falam que é vegano, mas assim, é tudo vegano lá e é uma delícia, bem italianão, assim. Tem vários, São Paulo, Nova York, assim, já tem vários lugares. Né? Mas o universo vegano já não é tão... Não, e tudo muito saboroso, você viu? Com uma comida, para ser vegana, tem que ser muito, para compensar, Eu vou contar né? aqui um negócio também que eu nunca contei. Conta. Eu, ano passado, resolvi contratar um cozinheiro lá em casa. E aí eu contratei. Aí eu fiz o briefing e falei pra ele assim... Falei, olha, eu quero comer mais saudável, porra, eu não sei em que parte da história eu soltei vegano. E aí, cara, eu sem perceber, fiquei comendo vegano uns 2 meses. Olha... E como você se sentiu? Só em casa, porque quando eu comia fora, eu comia... Aí é pra churrascaria, né? Quando eu tava fora, eu comia normal, mas em casa eu comia vegano sem saber. Até chegou um dia que eu tava comendo estrogonofe, virei pra minha empregada e falei, porra, cadê a carne? Ela falou, Fredo, não tem carne. É de cogumelo. Eu falei, pô, mas eu comi estrogonofe nesses 2 meses sem carne. Ela falou assim, Alfredo, nada tem carne. É tudo vegano. Eu falei, como assim? Ela falou, o cozinheiro falou que você pediu pra fazer. E ele fazia a comida do mês inteiro. Sensacional. Né, congelava e tal. E era gostosa a comida? Porra, uma delícia. Delícia, era boa. É super... dá assim, eu acho que... O maior problema é essa disciplina do hábito ali, do teu hábito ser muito parecido, né? Acho que... Não, e de sair do que é o convencional. É pensar fora da caixa. Aquele muito... japa lá era, porra... Não Era dava pra falar. Era melancia salmoneia. Não, eu gostei desse, porque eu não como japa porque eu passo mal. É verdade. Com peixe. Com qualquer coisa de peixe, fruto do mar, eu como passo mal. Legal, quero ir lá. Você que tá assistindo o podcast aí, se quiser matar o Nardon, só dá peixe. Muito bom. Agora, posso ir para outro lado ou quer continuar nesse assunto? Eu primeiro quero saber, quando ela recebeu essa notícia do câncer que você falou, boa. Pra quem você ligou? Qual foi a primeira pessoa que você ligou? A minha mãe. Minha mãe estava comigo. E acho que ela sofreu mais. Quando vem a notícia, eu queria saber isso. Assim, tipo, uma bomba, qual né? a palavra? Uma palavra que descreve esse momento ali da notícia. É aquele momento que cai o chão, sabe? Que você começa a se questionar, por que eu? Por que comigo? É um momento que é de muita reflexão. E, assim, eu me questionei muito o que eu poderia fazer para que eu conseguisse tirar dessa dor algo bom, né? E realmente foi aí que eu me transformei. Foi aí que eu fui atrás de entender o que eu estava fazendo de errado
que me levou até aquele resultado e o que eu poderia fazer melhor para ter um resultado diferente, né? Eu acho que os momentos difíceis vêm muito para isso, para a gente se questionar e ver como que a gente, para tirar a gente da zona de conforto. E assim, eu gosto de um desafio. Eu sou movida a desafios, eu não gosto da zona de conforto, que todo mundo fica confortável, eu não fico. Eu preciso, mas assim, não precisa ser uma notícia dessa, né? Mas quando vem a notícia, a gente fala assim, não, o que eu posso fazer para melhorar e me desafiar para fazer algo que eu tenha um resultado diferente, um resultado melhor. E realmente minha vida mudou muito, muito para melhor depois dessa notícia. E como que foi o processo para sua família? Na época você já era casada, imagino, já devia ter filhos também. Já tinha meus 3 filhos, que foram outros momentos extremos, né? Acho que para o bem e para o mal, né? Os momentos extremos é onde a gente mais cresce. E cada parto, né? Cada nascimento de um filho meu foi muito especial e me transformou como mulher, como mãe, como pessoa. E o momento da doença também. Foi 1 ano depois de eu ter meu 3º filho. Fui para Nova York, eu não me conformava, então, primeiro veio a negação, tem aqueles estágios todos lá, né? Fui para Nova York, consultei 4 médicos antes de fazer a cirurgia, porque eu não queria ter a cicatriz, eu não queria amputar um órgão meu, que tinha uma série de questões aí envolvidas, físicas e psicológicas também, porque tirar um órgão não é só tirar, mesmo apêndice, assim, você foi feito com aquilo tem uma função, tem porquê existir. E eu vi que o meu câncer também teve uma função de existir, que é me fazer ser uma pessoa melhor, me fazer ser uma pessoa que tem essa coisa do autocuidado, de eu me cuidar de verdade, de cuidar do que eu coloco para dentro. E hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor e realmente me transformei. E depois quando você fez cirurgia, estava tudo bem? Como é que foi a sua sensação? Depois tem um tratamento que é com um iodo radioativo, que eu passei super mal. Aí é uma época também que os hormônios mudam totalmente. Muito. Então, período bem difícil, bem complicado. Esse tratamento, eu passei mal, eu desmaiei. E assim, ele é radioativo. Então, você fica no hospital e eles te deixam a comida, a bandeja lá. Ninguém entra para ver como você está, cuidar de você. E eu passei tão mal que eu desmaiei. E só foram me achar no dia seguinte, sei lá, eu estava lá jogada no quarto. Foi um momento horrível, assim. Mas eu acho que tudo que a gente passa tem um motivo, tem um porquê. Eu acho que eu superei, eu sou resiliente, não me vitimizo. E eu acho que eu aprendi muito com isso e hoje sou uma pessoa melhor por causa disso. Sensacional. Tem um negócio legal, assim, a Hope é uma empresa familiar, com décadas. Hoje trabalha lá você? Minhas 2 irmãs. Mas a gente tem uma gestão profissionalizada já há muitos anos. O meu pai, ele sempre fez questão de 2 coisas muito importantes. Governança, porque ele tinha essa visão de que o negócio tinha que sobreviver ele. Ele criou todo um legado que não fazia sentido morrer com ele, né? Então ele era muito preocupado com a história da sucessão. E então governança sempre foi uma questão para a gente sempre teve essa preocupação, tanto que nosso CEO é um profissional, não uma pessoa da família, está com a gente há 16 anos, uma pessoa especial, super competente, muito mais, tem habilidades muito melhores do que as minhas, complementares, então eu acho que sempre muito positivo. A gente tem um corpo de diretor também muito bacana, a gente tem uma primeira linha aí de gestão também fantástica, e essa profissionalização deixa com que a gente, nós sócias, nós irmãs, a gente consiga se dedicar muito mais à parte estratégica, à visão de futuro do negócio e esse tipo de questões aí que são super importantes, né? Como que foi para o seu pai, né? Que a gente tem muito da nossa audiência, muitos dos nossos alunos estão passando por sucessão familiar, ou passaram ou vão passar, né? Então é algo super natural, 90% das empresas no Brasil ou mais são
familiares, e o que você falou aqui no começo, que infelizmente 90% delas não chegam até a segunda geração. Até um spoiler aí, o G4 vai ter um produto de uma formação de sucessão familiar. Demais. Essa lenda que é a melhor do Brasil. E te convidaremos também para participar lá, para ser mentora. Exatamente. E como que foi para o seu pai? E o que a gente vê normalmente, né? Até falamos isso em um outro episódio aqui do podcast, que normalmente as boas sucessões familiares começam quando o dono, o criador, tem a noção de que aquilo precisa transcender ele, que como ele foi o criador, ele também é o responsável por fazer essa passagem de bastão muito bem feita. E o que normalmente a gente vê é que existe uma paixão, existe um significado em quem fez aquilo, que é o significado de vida dele. Eu fiz isso é minha vida, eu sou o dono, e não que ele não confie no sucessor, mas que ele é tão apaixonado, é como se fosse um filho, uma filha, aquilo para ele, que ele tem um problema de se desagarrar e perder esse significado da vida dele, que, né, a gente sabe que a vida profissional e pessoal ela é muito junta. Como que foi no momento que o seu pai começou a pensar sobre isso? Não é só isso, tem a questão de ego também. Tem muitos empreendedores que não querem perder aquele, né, poder, a posição de destaque que ele tem na companhia. Tem uma série de questões envolvidas. E acho que o principal que aconteceu com a gente, que eu acho que é um exemplo, e que eu espero conseguir fazer essa sucessão para os meus filhos, meus sobrinhos, é ter esse desapego, né, de vaidade, ter coragem. Todo empreendedor precisa ter coragem, né? Primeiro ponto é coragem, garra e vontade de fazer acontecer. E se você tem esses três, você vai conseguir fazer uma sucessão muito bem feita. O meu pai, sabe aquele empreendedor que fala assim, não, eu sempre fiz isso, essa fórmula deu certo, então vamos continuar fazendo isso? Esse não era meu pai. Ele se questionava, se desafiava, não gostava da zona de conforto, assim como eu, a gente é muito parecido em vários aspectos. E ele queria sempre o novo, ele queria sempre mudar. Estava indo bem, ele queria mudar. Quando a gente entrou na companhia, em 99, foi justamente por isso. Ele fundou a companhia em 1966. Em 69, os irmãos dele vieram do Líbano, se juntaram a ele no negócio. E realmente, daí começaram a prosperar ainda mais, porque meu pai conseguia fazer o que ele mais gostava, que era vender. Ele era muito parecido com alguém que a gente conhece. Mas um vendedorzão assim, aí ele se dedicou às vendas e aí a coisa realmente estourou. Só que em 98, 99, os meus tios já estavam... Bom, eles todos estavam com uma condição de vida muito bacana. E os meus tios não queriam crescer. Eles estavam bem do jeito que estavam, a fábrica aqui em São Paulo. E meu pai, se desafiando mais uma vez, não tirava da cabeça a ideia de que ele queria mudar a fábrica para o Nordeste. Porque ele queria expandir. Em São Paulo tinha uma dificuldade de mão de obra. Ninguém mais queria ser costureira em São Paulo, queria trabalhar em shopping ou em telemarketing. E no Ceará ele encontrou uma oportunidade não só de ter mão de obra farta disponível, mas também incentivos fiscais, todo um governo querendo apoiar essa mudança. E ele querendo expandir, ele decidiu separar dos irmãos e ir sozinho. Ele deu um all-in lá, todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu nesse negócio, nessa cisão. E foi nesse momento que eu e minhas irmãs entramos no negócio, sem ele nunca ter pedido. Mas a gente falou, meu pai, se minha mãe não colocasse dinheiro no bolso dele, ele não sabia quanto ele tinha, não tinha dinheiro para pagar estacionamento. E a gente falou, não, vamos entrar nessas áreas que a gente sabe que ele não vai atrás. Então minha irmã foi na área financeira, eu fui em compras para ver onde que a gente estava onde estava indo o dinheiro, né, que a gente estava pagando as coisas. E a minha outra irmã ficou mais colada com ele na área comercial, atendendo os representantes, fomentando as vendas e tal. E aí foi um período muito difícil, né? A gente falando de extremos, foi outro período bem extremo da nossa história, porque transferir uma indústria é um negócio muito complicado e, obviamente... Ele comprou os irmãos? Teve uma cisão, meus tios ficaram com a marca masculina que ele tinha criado lá nos anos 70, que é a Mesh, de cuecas. Porra, Mesh. Então, a gente já tem alguma intimidade com uma cueca, mas... Legal. Não, ele tem vários cases também de marketing com a Mesh. Usei muito.
Usei muito. Estádio de futebol, sabe? A propaganda assim, dos estádios. Ele que criou. Que legal. Lá nos anos 80. E hoje é super comum, né? Mas várias inovações aí no marketing vieram daí também. Mas até hoje eu anuncio futebol. Placa, eu acho. Mas enfim, estava falando isso porque... Você falou que estava na indústria, teve a cisão e vocês estavam transferindo para lá. Era muito difícil, muito complicado. E na época a gente não tinha uma rede de varejo própria, a gente não tinha loja Soap. Vocês eram multimarca? Era multimarca, a gente já era tinha muito... franquia ou não? Não tinha. Não tinha franquia. Vocês eram só indústria? Era só indústria, a gente vendia para multimarcas e para lojas de departamento. E a gente tinha uma concentração muito grande em algumas lojas de departamento, até um certo risco. E assim, se a gente não entregasse, o meu concorrente entregava. Então, a gente perdeu muito mercado, perdemos muito faturamento. Nosso faturamento foi a zero por alguns meses. Então, quando veio a pandemia, a gente também já estava escolado, a gente sabia o que era ter faturamento zero. Para uma indústria, isso aí é vida ou morte, né? Mas a gente soube superar mais esse momento difícil e fazer com garra, coragem, fazer acontecer. Mas, apesar do meu pai nunca ter chamado a gente para ajudar, ele sempre criou a gente para a gente construir a nossa própria história. Nunca que a gente entrou no negócio porque assim, a gente é sucessora, então a gente tem que entrar porque um dia a gente vai suceder. Não, ele nunca pediu. Só que a gente foi, e não só para ajudar ele, mas para colocar a nossa visão, e ele gostava disso. Ele gostava de ideias novas, desafiar. Ele faleceu com 83 anos, não tinha um estagiário que não ficava na sala dele, pelo menos umas 2, 3 horas por dia. Meninos novos do TI, sabe? Ele adorava tecnologia, ideias novas, gente nova, novas ideias. Era muito aberto para isso. Então, acho que, falando de sucessão, para uma sucessão muito bem feita, eu acho que esse desapego do poder, da vaidade, a questão de ser muito aberto para novas ideias, essa cabeça de startup que a gente está falando, né? Que a gente tem isso como cultura da empresa, e sucessores que tenham a mesma característica de empreendedorismo, né, dos fundadores, é fundamental, porque se o empreendedor que vai suceder um negócio não tem essa coragem, não tem essa garra, não tem essa vontade de acontecer, não vai conseguir fazer o negócio ir adiante. A gente, quando entrou, a gente fez todo um rebranding da marca, de canais de distribuição. Foi nossa ideia já de entrar no varejo, aí através do sistema de franquias. Então, são complementariedades, são ideias novas que vão fazendo o negócio acontecer e sobreviver através dos anos. E como que é essa relação hoje, né, que você teve a parte que você falou da governança, então a parte de governança que eu entendo é como é tomada uma decisão, que decisão precisa ir para o conselho, que decisão pode ser tomada no nível de se leva a diretoria do CEO, o que vai para cima, o que não vai, como funciona o poder, veto, coisas do gênero, e você tem uma parte de sucessão econômica também, né? E quando você fala que hoje vocês têm um CEO profissional, eu acredito que grande parte dessa governança ela é muito bem estruturada, e depois se a gente poder falar um pouquinho mais disso, principalmente da sua relação com as suas irmãs e quem está no negócio ou quem não está, imagino que todos estejam ainda, mas em algum momento pode ser que vocês não queiram mais estar lá por N motivos, e essa parte de sucessão econômica que são também diferentes. Você pode só dar um pouco mais de... desenhar um pouco mais o quadro para o pessoal que está ouvindo a gente, claro. Também se você puder, né? O que você puder compartilhar. Não, claro. Enfim, cada uma de nós temos funções executivas. As minhas irmãs agora menos, porque a gente trouxe para cada uma das áreas. A gente tem um CFO hoje na companhia, então minha irmã que cuidava do financeiro, administrativo, hoje tem um diretor que cuida da área. Só que tem algumas coisas que a gente faz parte através de comitês executivos. Né? Então, eu, por exemplo, no marketing, eu ainda tenho essa função executiva, né? Na direção do marketing, do estilo, principalmente. Acompanho muito o canal de franquias também, que foi uma ideia minha. Mas eu faço parte dos comitês, né? De estilo, por exemplo. A gente não lança um produto sem eu provar e aprovar. Você é a Gisele Bündchen. Eu sou a Gisele Bündchen da minha marca, exatamente. Sensacional. Devido às proporções aí, né? Mas eu faço questão de ter essa proximidade, porque é isso de preservar a cultura, preservar o DNA
né, de cada uma Legal. das marcas. Hoje a Hope é um grupo com 3 marcas, né? Nasceu com a marca Hope, o negócio, quando a gente entrou em 99, e hoje a gente tem 3 marcas, né? A gente tem a Bonjour Lingerie, que é uma outra marca de lingerie também, mas para um público, é uma marca mais acessível, bem democrática, já nasceu com uma linha plus size, então ela tem um conceito diferente. E a gente tem a Hope Resort, que é a nossa única marca que não é de moda íntima, é moda praia e fitness, olhando muito para essa história de olhar para fora, é uma marca de lifestyle, né? Hoje em dia a mulher, ela tem muito isso do conforto, assim, de preservar os nossos valores, né, como companhia, mas para uma roupa que aparece, que eu vejo na rua quem está usando, quem não está. Legal. E vai ter para homem também. Sensacional. Eu queria perguntar o seguinte, você falou esse negócio de vaidade, né? Como é que é hoje a relação com as suas irmãs em relação a essa questão de você cada vez mais estar se tornando uma referência, hoje referência em liderança feminina, tá no Shark Tank, tá tendo visibilidade, as pessoas associam isso, acabam associando a Hope a você, então por outro lado você acaba empoderando muito isso. Isso normalmente é um desafio, sabe? Em sociedade, como é que é essa relação com elas em relação a isso, a essa gestão de vaidade? Nós 3 somos muito parecidas. A gente sempre foi super discreta. Tímidas, até meio introvertidas. Nenhuma das 3 tinha essa coisa de aparecer e tal. Só que na pandemia, mais um momento extremo aí que a gente teve que se reinventar. E, na verdade, o que está acontecendo é que eu estou fazendo um favor para elas, porque elas pagam para não aparecer. e realmente, nesses momentos de dificuldade que a gente tem que se reinventar, primeiro, o meu pai faleceu em janeiro e veio a pandemia em março. Então, eu já tive que... Essa história de não se vitimizar... Você é a mais velha? Eu sou a do meio. Sempre o do meio. Eu sou do meio. Você é do meio também? A ovelha negra também tem esse complexo. Então a gente sabe o que a gente está falando. Mas essa história de se reinventar, veio esses 2 eventos aí que realmente foram life-changing. E eu tive que me expor. Eu estava contando até para os meninos lá. Eu nunca tinha feito um story olhando para a câmera, falando assim, até vir a pandemia. Aí veio a pandemia, eu comecei a me expor mais, porque eu tinha que ser essa âncora, principalmente com meus franqueados. Poxa, os caras estavam lá investindo e tal, de repente fechou, o shopping fechou, o comércio fechou. O que eles iam fazer? Eles precisavam de alguém para saber que a gente estava lá, a gente precisava mostrar a nossa cara. Na época nem o Zoom ainda não era assim tão comumente usado. A gente foi para um estúdio gravar uma live, né, com um sistema lá para a gente mostrar que a gente estava lá, que a gente ia ajudar eles. A gente realmente tomou uma série de medidas aí para ajudar eles, não só financeiras, mas psicológicas. Aí a gente passou a fazer lives semanais. Depois, com a pandemia abrandando, a gente virou quinzenal, depois mensal. Até hoje a gente continua com essa rotina, isso aproximou muito a gente. Mas eu fui vendo que as pessoas não querem se conectar, nem franqueado e nem consumidor final, né? Quem consome os nossos produtos não quer se conectar com uma corporação, e sim com outras pessoas. Existe uma pessoa por trás de uma marca, né? Então, quem é essa pessoa? Por que aquela pessoa não aparece? Tem medo de alguma coisa? Não, aqui é tudo transparente, né? A verdade de dentro para fora, então por que não? E aí comecei a me expor mais. E elas não têm problema com isso, muito pelo contrário, elas me agradecem que eu tô lá me expondo, tô lá gravando o Shark Tank, promovendo, fomentando empreendedorismo. O nosso propósito como Hope, né, que é promover prosperidade, tô fazendo, então, não tô ferindo nenhum dos nossos valores, nosso core, então é uma coisa super tranquila aí e bem administrada entre a gente. Muito bom. Muito bom. E eu pesquisando, fiquei sabendo que você tem um interesse por negócios no segmento de alimentação, que foge completamente. Isso vem desse lance vegano, isso vem dessa veia empreendedora de entender que a Hope está no momento bem direcionada, com cultura, com pessoas, ou seja, é uma plataforma de negócio robusta e que está começando a te permitir. E aí, obviamente, você se expondo mais, você acaba se empolgando com outras ideias, outras coisas. Conta aí um pouco.
É o seguinte, ainda não posso falar do que eu fechei, porque o programa, o Shark Tank ainda vai ao ar, mas vocês vão ver que eu abri minha mente, comecei a diversificar e olhar para setores que eu não me imaginava dentro deles. Eu acho que isso tem muito a ver... E você foi como família, como grupo familiar, ou você está fazendo na física, Sandra? A ideia era fazer na física, mas as minhas irmãs, elas querem fazer parte disso tudo. Então, a gente ainda vai ver como é que a gente vai resolver isso. Mas a questão é a seguinte, essa história de se reinventar, sabe? Por que fazer sempre a mesma coisa? Por que a gente não se questiona se a gente pode fazer algo diferente? Eu entrei no Shark Tank muito... Assim, o convite veio em 2020. Meu pai tinha acabado de falecer. Eu estava numa época ainda muito mexida, assim, mas eu falei, tem um porquê esse convite, né? Eu sei que a gente tem essas características de promover o empreendedorismo, mas o meu pai era muito de acreditar nas pessoas e fazer conexões. Então, se ele gostasse de você, ele abria um negócio para você, né? De preferência ligado à roupa, mas muitas vezes não, também, né? Uma vez ele perdeu um amigo que morava em Israel, ele foi para lá e conheceu a família, os filhos e tal, ele adorou as filhas do cara. Aí ele pegou e montou uma loja em Israel. Até hoje tem essa loja. Sensacional. Tem uma loja roupa em Israel porque ele gostou da pessoa e ele investiu na pessoa e a coisa deu certo. Essa talvez seja exclusiva, ter uma loja roupa em Israel, acho que sensacional. O povo não sabe também. Não sabe. Na verdade, hoje ela é uma multimarcas, mas ela vende roupa em Israel, né? Mas ela foi também transformando o negócio dela. Isso faz muitos anos, faz mais de 10 anos. Uns 15 anos já. Que legal. A gente estava começando com a franquia roupa. Nem tinha franquia aqui no Brasil, ele já estava abrindo franquia em Israel. Mas justamente isso de promover o empreendedorismo, de fomentar negócios para as pessoas que ele acreditasse. E no Shark Tank eu vi muito isso. Se eu acreditava na pessoa, principalmente, e no projeto que ela tinha, eu investi independente do setor que fosse. Animal, ansioso para ver essa temporada aí, vai ser boa. Não, tá demais. Vai ser boa. E como que é o dia a dia, né? Você é mãe de 3 filhos, 3 filhos, é isso mesmo? 3 meninos. 3 meninos. Marido e o dia a dia de trabalho, como é que você gerencia tudo isso, né? A gente tem trazido muitas empreendedoras, empresárias aqui também. Minha esposa também, temos 2 filhos e a gente vê que nem sempre é fácil lidar com essa vida de mãe, vida de executiva, vida de dono. Como que é para você e como você gerencia isso hoje no teu dia a dia? Meus filhos já são grandes, já são adultos. Quando eles eram novos, então? Quando eles eram novos... E altos. Você viu o tamanho, né? Tô eu no Volpe um dia, aí o filho dela, pô, Fredo, tudo bem? Pô, beleza? Tá, porra, eu sou filho da Sandra, da roupa, eu... 1,90 m e poucos, Pequenininho, meus bebês. Mas sempre foi um desafio. Não é só porque cresceram que não tem desafios, os teus são pequenos, né? Vai aumentando o tamanho dos problemas também, viu? Não é Você acha que eles vão pra Hope? A gente estimula muito, né? A gente faz algumas imersões com eles para eles entenderem, se apaixonarem pelo negócio. Eu nasci dentro de uma fábrica, né? Eu vivenciei aquilo tudo e agora são tempos diferentes, só que também tem redes sociais, tem as reuniões de conselho, a gente procura fazer com que eles participem. A gente procura fazer com que eles se envolvam, mas a gente tem uma série de regras no nosso acordo de acionistas para essa sucessão, porque agora nós éramos 3 sucessoras, agora são outros 10, né? Minhas irmãs têm 3 ou 4 filhos, eu 3, então são 10 herdeiros e tem uma série de regras aí para a entrada deles. O que a gente não quer é cabide de emprego. A gente quer que entre quem realmente for muito bom e entre para mudar o jogo, né? Agora você me perguntou de como que é administrar, tal. Eu me lembro quando eu tive meus filhos, né, há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, eu estava na época que eu mais estava trabalhando. Eu me lembro de estar na maternidade do meu segundo filho, fazendo reunião de demanda com a diretora comercial para fazer a previsão de vendas do Natal. E era meia-noite e meia, entrou uma enfermeira, ela ficou pé da vida, expulsou a mulher da maternidade. Mas era aquela vida louca, assim.
E assim, nós empreendedores, a gente não tem esse momento assim, não, agora eu estou de licença maternidade, não, agora eu estou viajando de férias. Não tem, você tem que estar 100% disponível. Eu estou 100% disponível, seja para minha família, para meus filhos, para meu marido, para o meu time, para minha equipe, que se precisam de mim, como é que eu não vou? Não, agora não posso porque eu estou cuidando do meu filho. Não, né? Eu estou lá disponível. E para os amigos também, né? Que eu acho que é importante, é saudável para qualquer tipo de relacionamento. Aí você está E como você fazia para isso caber na sua agenda? Porque a gente tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Você quer que uma coisa seja feita, dá para a pessoa mais ocupada do teu time. Porque é essa pessoa que vai fazer acontecer. Pega aquela pessoa que não tem muitas tarefas, fica lá mais tranquilinha e tal. Aquela pessoa, a chance dela não realizar alguma coisa é muito grande. É muito maior do que aquela pessoa que está sempre lá na correria, super ocupada. E na época você tinha uma rede de apoio para te ajudar? Então, gente Sim. em casa, como é que era? Sim, eu acho que... Assim, eu tô fazendo essas perguntas porque tem muitas mães Sim. de primeira, segunda viagem agora, e vou pedir muito para minha esposa ouvir esse podcast também, que muitas vezes elas se sentem nisso. Putz, eu preciso ser mãe, eu preciso criar meus filhos, mas eu também preciso ter a minha vida profissional. Pô, mas eu gostaria que também meu marido participasse mais. Mas também, assim, né, quem tem condição no fim do dia, se você consegue ter uma rede de apoio, é fundamental para você conseguir também tocar tudo isso. Você quer o teu terceiro, é isso? Eu você quero. Quer conversar? Eu queria 4, na verdade, mas eu acho que vai parar no terceiro. Eu também queria 4 no começo, mas aí quando veio a terceira eu falei, não, chega. Mas eu acho que, assim, na vida, assim como nos negócios, a gente não é nada sem pessoas, né? A gente tem que se cercar de pessoas que complementem a gente, né? Que façam, às vezes, uma determinada tarefa melhor do que você mesmo, né? E eu acho que isso eu procuro aplicar não só nos negócios, mas na minha vida pessoal também. Tem funções de casa que eu não sei fazer. Eu posso me propor a fazer, mas não vale a pena também. Então, eu delego. O que é esse não vale a pena? Eu acho que esse é um ponto para mim que é crucial. O que você acha que... Olha, nasce uma mãe, nasce uma culpa, tá? Isso é fato. E aí eu me lembro que eu ia levar meus filhos para a escola, aí eles reclamavam e as professoras falavam, mas tem que buscar da escola também. Aí como é que eu ia sair no meio da tarde, lá do meu escritório, cruzar a cidade para buscar? E eu me sujeitava a isso, né? E eu ia buscar eles da escola, levava para casa, porque a sociedade me cobrava isso, mas isso não era necessário. Uma hora eu falei, não é necessário. Deixa o motorista, ele vai fazer muito melhor do que eu. Ele vai estar focado nisso. Eu tô com a cabeça no trabalho e tendo que me deslocar e tal. Então tem algumas coisas que realmente... São microdecisões, né? Decisões difíceis que... Sim. Mas cara... O que é importante é a gente estar presente. No momento que a gente está junto, estar presente. Com tempo de qualidade, se dedicar, não ficar no celular e também, né, ficar com a criança. Você está com a criança, vive aquele momento, né? Acho que isso é importante também nos negócios. Você está na reunião, foca na reunião e não no problema celular, que você está no celular lá em casa. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante, porque assim, cada vez mais quando a gente vive, né, e agora eu tô passando por esse momento, né, eu tô no segundo filho que tem 1 ano, o primeiro tem 4. Muito maneiro. São 2 meninos, legais, né? São 2 meninos, Vai no meu caminho. Gostaria de ter uma menininha também, né, dizem que é bem diferente. Vamos ver se vem no terceiro, se não vier, vamos pro quarto, né? mas quarto, acho que a Amanda não topa, não. Vamos ver. Mas muitas mães, é exatamente isso que você falou, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa junto. E o que eu vejo, eu tento conversar muito com a minha esposa e trabalhar isso junto com ela, cara, como você se desculpabiliza de ter aquilo que a sociedade espera de você, até dependendo do jeito que você foi criado, né? Porque a gente se espelha nas coisas. Então, o jeito que você foi criado, normalmente é a referência que você tem para criar os seus filhos, né? Seja em valores, seja naquilo que é importante para você ou não. E eu acho que é uma mensagem muito forte. Tenho conversado com muitas mães empreendedoras ultimamente também, para entender isso, para também poder compartilhar com a minha esposa, para que ela converse com elas, né? E se cercar dessas pessoas também que têm visões diferentes, porque você vai criar sua própria realidade. Mas eu acho que isso é muito, muito importante, porque esse ponto que você falou é importante. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Para o homem já não é tão esperado isso. E é uma facilidade para a gente, porque assim, eu sou pai hoje, tenho 2 filhos e eu vejo o quão mais difícil é para mãe. É muito mais difícil. Porém, eu tenho uma mentalidade prática, que é diferente da esposa. E eu queria
ter mais esses insights teus, até para todo mundo, todas as mulheres que estão ouvindo a O gente. que ela tem que ter em mente é que a gente é movido a exemplos também. Então, a minha mãe sempre trabalhou. E ela sempre foi realizada, sempre foi muito poderosa, assim, foi um grande exemplo para mim. Então, por que eu ia ser diferente, né? Ela é meu exemplo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Que exemplo que a gente quer dar para os nossos filhos? E isso deve motivar a gente a querer ser sempre a nossa melhor versão e poder dar tudo que a gente pode dar do jeito que a gente consegue. Legal, muito bom. Muito bom, hein? Muito bom. Aula. Tem a pergunta agora, que é a seguinte. Não, vou fazer essa antes. Fica à vontade. Interessante. Se você pudesse tivesse um superpoder para acabar com um problema no mundo, qual o problema que você acabaria? Gente, que profunda essa pergunta. O problema para acabar no mundo? Você pode apertar um botão e acabar com o problema da humanidade. Qual o problema? Acho que tem vários problemas, né, que vai acabar, mas eu acho que as pessoas podiam ser mais receptivas à mudança e mais não ser muito mimimi, sabe? Não ser essa geração nova, ela é muito afetada às vezes uma coisa que você fala pode ser mal interpretada, às vezes uma atitude, e isso tudo vira um problema, e a pessoa é cancelada, e aí gera uma série de outros problemas. Eu acho que a vida tinha que ser mais leve, sabe? Acho que tinha que ter um pouco mais de pragmatismo aí na história toda e menos mimimi. Acho que acabar com mimimi, se eu pudesse acabar com alguma coisa. Muito bom. E qual foi o dia mais feliz da tua vida? O dia mais feliz? Eu não sei o dia, mas acho que a vida é feita de muitos momentos felizes e muitos momentos desafiadores, né? Se você me perguntasse o dia mais triste da minha vida, sei falar sem dúvida nenhuma, foi o dia que meu pai faleceu. Isso aí não tem... O que era o seu pai em uma palavra pra você? Amor, né? Tudo, assim, o maior exemplo de vida, inspiração de vida, um exemplo de como uma vida deve ser vivida, sabe? De crescer e se fazer na vida sem passar por cima de ninguém. Qual é aquela história do teu pai que tu sempre conta pra alguém que resume ele? Ele gostava de tocar a vida das pessoas, né? De transformar as pessoas. E ele me ensinou a nadar de um jeito muito inusitado. Ele achava que as pessoas tinham que ser resilientes, né? Então, ele me ensinou a nadar quando eu tinha 3 anos. Ele simplesmente, a gente estava no Rio de Janeiro, num hotel, passando o final de semana. Ele me tacou do trampolim. Tinha trampolim, ele não foi no mais alto, foi bonzinho, me levou no do meio e me tacou na piscina. A gente fez isso com o filho do Nardão. Esse fim de semana, é verdade. Falou, vamos aprender a surfar. Botamos ele na prancha e empurramos ele. Só que a gente ficou. Os dois e ele ficaram foi juntos. na onda. E aí ele foi embora na onda. Quantos anos? Fica em pé. 4. Fica em pé, ele ficou em pé. Quando ele ficou em pé, ele foi. Só que aí, obviamente, a prancha puxou, tomou-lhe um capote. Já subiu desnorteado. A gente ia, olhou um pro outro. Eu correndo que nem um louco. Correndo, tava rasinho assim, nadando. Mas você fez de propósito pra fazer ele aprender a se virar, não foi no instinto. Foi no instinto mesmo. Daí depois, ele saiu lá, tomou um caldinho. Tomou um caldo, a prancha já pegou. Daí ficou tudo bem. Na cara dele. Daí ficou tudo bem. Bonitinho. Aí ele deu uma desesperada, a gente chegou e falou, calma, agora você sabe surfar. Você já sabe surfar. Daí depois que tava tudo bem, né? Eu olhei pra ele e a gente foi responsável. Você foi responsável, Nardon, você que é o pai. Não, eu sou um tio. Eu sou feito peguei pra a isso. prancha, quase fiz onda. Desenvolvendo nele a capacidade de se desenvolver, de ter resiliência, É né? isso aí. É isso aí que vocês estavam fazendo. E aí, quando ele fez isso comigo, bom, primeiro minha mãe ficou desesperada, né? Porque ela tinha tido minha irmã mais velha e ela não conseguia engravidar de mim. Então, eu era aquela criança super esperada, meus 5 anos para engravidar de mim. E ela desesperada, não, ajuda ela, pelo amor de Deus. Ele, não, ela tem que aprender a se virar. E aí, eu fui contar essa história, né, na pandemia,
quando a gente tinha que falar de se inventar, de resiliência, aí eu fiz um post no Instagram e aí um monte de primo meu, eu tenho, só por parte de pai, tenho 27 primos, tá? Eu tenho muito primo, de primeiro lugar, primeiro irmão, que eles eram 8 irmãos. Mas eles já, comigo ele também fez isso. Comigo também, comigo também. Então, assim, com quem ele gostava, quem ele queria tocar a vida das pessoas, ele dava asas para essa pessoa. Tocava mesmo, empurrava. Tocava literalmente. E como foi a semana ali após ele ter falecido? Como foi para você esse momento? O dia é uma dor física, cai o chão, cai o mundo, parece que arrancaram um pedaço, um braço, um coração. Espero que vocês... Eu sei que é a ordem natural das coisas, né? Os pais morrerem antes que os filhos, obviamente, mas você nunca está preparado para isso. Espero que demore muitos, muitos anos para vocês viverem uma história assim, mas quando chega a hora, você nunca está preparado. O meu pai não era aquele pai que você vê no final de semana, na pizza de domingo. A gente se via todo dia no trabalho, era a minha maior inspiração. Cada conversa com ele, não só para mim, qualquer um que se relacionava com ele, era uma aula. Às vezes você via alguém saindo da sala dele, nossa, acabei de ter uma aula, né, de qualquer assunto assim. E além do que a gente viajava junto todo final de semana, férias, a gente era muito grudado, era uma coisa só. Então foi realmente o pior dia da minha vida, o momento mais difícil que eu já passei. Porque, assim, dias felizes, tem muitos, né? Nascimento, você me tocou com o teu dia, mas ele não tem um dia. A gente é feito de momentos tristes, momentos desafiadores e momentos felizes. O importante é ter mais momentos felizes e menos momentos difíceis. Senão, né, você tem que ter esse equilíbrio aí para poder ser uma pessoa feliz e realizada. A mesma coisa nos negócios. Eu acho que a gente tem que sempre... A gente vai errar. A gente vai ter tropeço. Isso é fato. O importante é a gente acertar mais do que errar. Senão o negócio não vai pra frente. O dia que você foi eleita pela Forbes, uma das mulheres mais poderosas do Brasil em 2022, foi um desses dias felizes? Era algo que você, sendo low profile, era algo que você imaginava, queria? Nunca pensei em fazer parte de qualquer tipo de lista da Forbes. E, assim, foi realmente uma experiência muito inusitada, impensável para mim, mas também um momento muito feliz, né? Só de estar ao lado, era uma edição que nomeou 20 mulheres de sucesso do Brasil. E como é que eu ia imaginar estar numa lista ao lado de mulheres tão, assim... Mas e aí, como é que foi a vaidade das irmãs nesse momento? Elas ficaram felizes, né? Por ter alguém representando... A família. A gente é uma coisa só, cara, sabe? A gente é muito parecida. É um nível de maturidade muito bizarro, assim. Não sei. Cara, você tem que faz na próxima reunião que você tiver, você pergunta para elas. Mas a impressão que eu tenho é que elas vibram com essas coisas, sabe? Elas também... Porque é como se fosse com elas. A gente é uma coisa só. Eu acho que o ponto da criação, né? Que você falou de estarem juntas. Porque... Na viagem no fim de semana não era só você, era a família inteira. A família inteira. Então existe um alinhamento muito grande de valores e de onde quer chegar. Meus sobrinhos são meus filhos. Né? Muito bonito isso, como família acontecer e continuar acontecendo. Né? Muito mais. Mas é o exemplo, né? Mais uma vez, eu com meus primos. Meu pai, ele fez uma cisão com os irmãos, mas em nenhum momento eles brigaram. Né? Ele teve que colocar todo o dinheiro dele no negócio, mas em nenhum momento ele questionou qualquer atitude dos irmãos. Eles eram muito grudados. Eu com meus primos, a gente foi criados também como irmãos. Então, mais uma vez o exemplo. E investimento só no Shark Tank ou quem tem um negócio legal de moda pode apresentar para Sandra, para Hope? Como é que tá essa nova mania aí? Olha, é um mundo novo para mim, tá? Tá curtindo? Eu tô amando. Foi uma experiência. O Shark Tank, vou te falar, a gente fez todas as gravações em 15 dias. É um período muito intenso. Gravações de 12, 13, 14 horas por dia. E em nenhum momento eu achei cansativo. Porque é tão legal. É tão legal você ouvir a história de empreendedores que vão lá, colocam a cara a tapa, abertos a críticas, a questionamentos. E você se coloca na posição dele. E você aprende, até pro teu próprio negócio. Você tira muitos insights. É muito legal. Eu tô adorando esse mundo. Mas, assim, é um mundo novo para mim.
eu não tenho ainda a estrutura para absorver muitos negócios, eu estou montando. O meu filho mais velho está me ajudando nisso, inclusive ele trabalha num banco, mas ele está fazendo isso como um second job aí para mim. Mas é um mundo novo que eu ainda preciso me estruturar para conseguir absorver mais negócios. Mas é uma coisa que é apaixonante, viu? Eu acho que é um caminho sem volta. No momento, eu estou concentrando só nos negócios que eu fechei no Shark Tank, para depois conseguir montar uma estrutura que eu possa ampliar esse leque. Muito bom. Muito legal. Bom, tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Alguma mensagem que você queira deixar? Qual a sua mensagem final aí pra galera? Compre Hope. Mensagem de esperança. Compre Hope, isso é ótimo. Compre Hope. Olha o vendedor aí falando. Muito bom. Acorde com Hope. Ou não, ou durma com e acorde sem. Olha, Hope é do primeiro momento do teu dia até o último. Você acorda e veste Hope e você vai dormir de Hope. Então, isso é o que mais a gente se sente realizado, sabia? Porque o nosso negócio não é fabricar e vender roupa íntima. Não é. Nosso negócio é vender autoestima, empoderamento, a melhor versão de si mesmo. E a gente tá junto com as pessoas em todos os momentos da vida dela. Então, assim, no teu primeiro date, eu tava lá, né? Muito bom. No teu casamento, quando nasceu teus filhos, na maternidade, depois quando uma cirurgia plástica, na velhice, na maturidade, a mulher, principalmente, a mulher muda de tamanho ao longo da vida muitas vezes, né? Porque ela se desenvolve, aí depois ela engorda, ela emagrece, ela tem filho, né? Tem o puerpério. Então, são vários momentos que a gente fica muito feliz e muito realizado de poder fazer parte. E em todos os momentos da vida de todas as mulheres e agora dos homens também. Maravilhoso. Queria agradecer, você é um exemplo aqui pra gente, pra todos os empreendedores e todas as empreendedoras brasileiras, e não só empreendedor, mas para todas as mulheres. Parabéns pela família linda, que vem por trás dessa história da Hope. Eu acredito que no fim do dia os negócios são uma continuação daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente vive. E aqui fica mais claro ainda do porquê a marca e o que vocês criaram tem tanto sucesso. Espero que isso tenha vida longa e traga muita esperança para todo mundo aqui no Brasil e fora do Brasil. Adorei. Obrigado por participar. Obrigado pelo presente. Usarei. Vocês vão receber mais. Vai chegar a camiseta. Aí eu tô gostando. Aí eu já me sinto embaixador. Mas aí você acha que você vai escapar dessa? Eu quero ver você postar foto de cueca. Eu quero ver você postar foto de cueca. Do lado do Tito. Plus size, pô. Você é o plus size. Muito bom. Bom, galera, então, se você curtiu esse podcast, não esquece de deixar aqui seus comentários. Segue aqui o nosso canal. Não esquece de seguir a gente também no Spotify. Compartilhar lá esse podcast, o trecho que você mais gostou dele, marcando @FredoSoares, @Bruno Nardon, @Sandra Chaio. Então é isso. Então a gente se vê no próximo episódio. Esse é mais um episódio da segunda temporada dos Extremos, podcast do G4 Educação, que convida empresários e empreendedores de alta performance para falar sobre os extremos da jornada empreendedora. Tamo junto, curte o vídeo, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu, galera! Uhul!